Dia sobre clima político, nós vamos conversar agora com o Rodrigo Prando, que é cientista político do Mackenzie, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Rodrigo Prando, boa tarde. Boa tarde, Denise, é um prazer estar aqui contigo novamente. Pois é, Rodrigo, nós estamos acompanhando, como eu disse, essa divergência permanente na CPI, não é? Eu acho que alguns senadores até fizeram a proposta de ter posições divergentes entre os cientistas. Eu acho que isso talvez pudesse trazer algum embate, uma clareza maior em relação a essa situação, porque cada um mantém a sua posição. A gente não entende bem se fala em um gabinete paralelo que teria ajudado o presidente na definição da posição dele, que é questionada por muitos cientistas e médicos. Agora, qual é a perspectiva que você vê em termos de evolução dessa CPI? Porque eles entraram agora com o pedido de quebra de sigilo daqueles que estariam envolvidos nesse suposto gabinete. Eles estão recorrendo ao STF para não ter a quebra de sigilo, porque seria o sigilo telefônico, o sigilo também através de redes sociais, não é, para poder ter as conversas deles por WhatsApp também. Em alguns casos também a quebra de sigilo de conta bancária. Como é que você vê todo esse processo? Bom, a quebra de sigilo telefônico, e-mail e até mesmo de sigilo bancário faz parte de um dos escopos. Os senadores da CPI, eles podem solicitar e, obviamente, que o Supremo Tribunal provocado, a Justiça, ela atua desde que haja provocação, pode dizer se será validada ou não essa quebra. A grande questão, como você bem coloca, a gente sabe, ela é uma questão política. Então, quando a gente assiste aqui o depoimento da doutora Natália Pasternak ou do Dr. Cláudio Marovitch, o que nós temos? Nós temos cientistas de um lado e políticos do outro. Os cientistas, em que pesem as divergências que se encontram no âmbito da ciência, eles têm uma lógica e um tempo de discussão diferente do tempo e da lógica da política. Um cientista, para não ser desacreditado entre seus pares, deve trabalhar com fatos, com dados, e aí ele propõe uma hipótese que pode ou não ser confirmada. E toda vez que há um debate na ciência, existe uma discussão entre os seus pares, ou seja, são outros pesquisadores, doutores, investigadores que buscam comprovar ou não determinada linha teórica ou empírica. No caso, o político, ele não está nessa mesma lógica, né? A política está na lógica do diálogo, do debate, do convencimento, e infelizmente, muitas vezes, na política há a distorção dos fatos, da realidade, há um recorte superficial, uma visão bastante deturpada para fins políticos. Então aí que a gente, quando um cientista deturpa um fato, ele é desacreditado. Quando um político deturpa um fato, necessariamente ele não é desacreditado e até mesmo ganha, às vezes, uma dimensão importante nas redes sociais. É impossível, Denise, saber qual é o prosseguimento. O que acontece é que a CPI ela tem governistas em minoria, a maioria são daqueles que são contrários ao governo, e pelo que se entende aí, a busca é justamente a responsabilização do governo a partir das suas ações ou omissões no plano federal, especialmente na questão da tal da imunidade de rebanho, do atraso na compra das vacinas e agora, como você bem coloca, este gabinete paralelo de aconselhamento ao presidente Bolsonaro. A grande questão, e aí eu já só termino para lhe passar novamente a bola, né, mas a questão é que, vamos lembrar que já há tempos, você e seus colegas noticiam na imprensa o gabinete do ódio, que é um gabinete paralelo de comunicação extraoficial que estaria ligado ao Palácio do Planalto. Agora você tem o gabinete paralelo, no caso da pandemia, auxiliando aí o presidente, municiando com informações e teses nem sempre comprovadas. Tem um orçamento paralelo, enfim, então é muita coisa paralela num governo e como todo governo que deveria ser tudo oficial, claro, transparente. Entre os que recorreram à justiça contra a quebra de sigilo está o Zoser Hardman, que é ex-assessor especial do Ministério da Saúde, e a Mayra Pinheiro, que é secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, aquela que chamam de Capitã Cloroquina, que esteve dando esclarecimentos também na CPI da Covid. Eles falam em quebra de sigilo ilegal e arbitrária. Não é? Agora eles trabalham na área da saúde, das decisões do Ministério da Saúde. Então chama atenção essa preocupação deles com a quebra de sigilo,
não é? E tem a questão depois, talvez, de criminalização, porque há essa preocupação também na coordenação da CPI de todos os trabalhos darem nada. Né, que é uma coisa que se cogita desde o início, e eles queriam agora o apoio, pedir o apoio de juristas para ver se conseguem caracterizar crime em alguma das coisas que estão sendo apuradas. Né? Então a gente percebe que se sabe de determinados procedimentos, agora é difícil se chegar à conclusão que seria crime ou não. Isso, a CPI ela pode chegar, Denise, a conclusão de crime de responsabilidade, o que estaria ligado ao chefe do Poder Executivo, presidente Bolsonaro, e crime de responsabilidade tem um segundo momento, que é o prosseguimento num potencial processo de impeachment. Para isso, óbvio, tem que haver a concordância e este processo sendo levado à casa pelo presidente, que nós sabemos, hoje o presidente da Câmara é aliado do governo, então dificultaria. Por um outro lado, a CPI também pode indicar crimes comuns, responsabilidades, sejam elas criminais, civis, no âmbito do direito. Então, por isso que neste momento os membros da CPI estão buscando o respaldo técnico-jurídico nesses nomes que provavelmente serão chamados a depor, juristas, enfim. Então, como nós sabemos, um debate que está no campo da saúde, porque tem impacto imediato na vida dos brasileiros, que ainda estamos todos nós, infelizmente, no bojo de uma pandemia, tem implicações jurídicas e tem, como sabemos, as implicações políticas. Vamos só lembrar que um processo de impeachment, como aquele que nós assistimos da presidente Dilma, tinha duas linhas. Então, o impeachment tem uma linha que é política e uma linha que é jurídica, na caracterização do crime de responsabilidade. E aí, aquela discussão se foi ou não um golpe, mas o Congresso e o Supremo Tribunal Federal referendou a ideia de que houve pedaladas fiscais. Mas se a presidente Dilma tivesse base de apoio no Congresso e mesmo caracterizado o crime, o Congresso votasse contra o prosseguimento do processo de impeachment, ele teria sido arquivado e não foi o que aconteceu. Então aqui no caso você tem uma CPI que pode chegar à conclusão de crime de responsabilidade ou crime comum e aí dará o prosseguimento de acordo com o ordenamento jurídico do país. Agora a gente sabe que ali nos entendimentos diretos com o Congresso, entre o Executivo e o Legislativo, tem o apoio popular. E a gente vê o presidente Bolsonaro buscando o apoio popular. Ele continua fazendo viagens por todo o país, provocando aglomerações. Nós tivemos hoje novamente, as pessoas esperando, e virou até um ato político não se usar máscaras. E vai ter novamente um passeio com motociclistas marcado para São Paulo amanhã. Isso já aconteceu em Brasília, já aconteceu também no Rio de Janeiro. Se fala de uma grande quantidade de pessoas amanhã participando no roteiro que seria enorme. Você vê aí uma campanha já em andamento, que tipo de repercussão pode ter, dá esse respaldo político que o presidente precisa ter, até para uma blindagem contra eventuais resultados da CPI? Bom, então vamos lá. Primeiro que o presidente está em campanha política desde o dia que assumiu a presidência da República, isso já está claro, e lembrando que na campanha, inclusive, ele verbalizou algumas vezes que era contrário à reeleição. Agora, quem ocupa o poder, e aí isso está lá no Maquiavel, no Príncipe, do século XV, né? Conquistar o poder é importante, mas a sua manutenção também é tão importante quanto. Então, isso nada de novo. A questão é que a CPI, ela traz, sem dúvida nenhuma, um desgaste político para o governo, né? Ela pode gerar um relatório, que é o que tudo indica, não será nada positivo para o governo, e o governo Bolsonaro tem, ao longo desses 2 anos e meio aí de governo, uma base de apoio na casa de 30%, e é um apoio que tem ocupado as ruas, tem presenciado os atos, né, chamados pelo próprio presidente, comparecido, e sábado não seria diferente daquilo que já se conhece. Então é, sem dúvida nenhuma, uma tentativa. Se no âmbito parlamentar, da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, o governo está fragilizado, ele vai buscar tentar demonstrar uma força e um apoio popular com base nessas manifestações. A grande questão é que são efetivamente na casa de 30% que apoiam o presidente, um pouco para mais ou para menos, dependendo do Instituto de Pesquisa e da margem de erro, mas sem dúvida nenhuma é um apoio robusto. Agora, além disso, há também uma enorme quantidade de brasileiros que são contrários à política do governo, que avaliam como ruim a condição da pandemia e, claro,
que isso também pese. Então, assim, e a grande discussão ficará para quando? Para 2022, quando o governo se colocar na busca pela reeleição e será ou não referendado pelas urnas. Agora, Rodrigo, a gente percebe que o presidente tem reafirmado posturas que estão sendo discutidas na CPI, não é? Ele tem provocado essas aglomerações, ele chegou a falar ontem nos estudos que ele solicitou ao ministro da Saúde para liberar as pessoas de usar as máscaras a quem já foi vacinado ou já teve Covid, né, ignorando aí a recomendação da área médica que você tem risco de reinfecção se você já teve a doença porque tem variantes, você tem risco de transmitir para outras pessoas, mesmo que você esteja vacinado, e nenhuma vacina protege 100%. As pessoas até estavam questionando nas redes sociais ontem a eficácia de vacina, já que não protege 100%, mas depende do percentual da população vacinada, não é? Mas ele reafirmou isso e tem as aglomerações, e ele chegou a defender indiretamente a cloroquina, porque tem uma certa vigilância nas redes sociais agora, com relação a quem recomenda esses tratamentos que no exterior não são mais recomendados, não é? Então ele reafirma determinadas posturas, meio que desafiando tudo que está sendo discutido pela CPI. Nada de novo também, Denise. O presidente ele tem no DNA do seu governo e da sua postura o negacionismo que está claro, uma CPI que está mostrando aí para o Brasil questões que são debatidas, o uso da máscara, o distanciamento social, o tratamento precoce, e o presidente dobra a aposta e continua confrontando a comissão, os políticos, os cientistas. Então, nisso que você coloca, você tem toda a razão, o presidente ele ignora fatos que são conhecidos à luz da ciência e dos protocolos sanitários internacionais e que deveriam, por certo, estarem também aqui no Brasil sendo observados. Mas nada de novo, ele continua e vai continuar esta confrontação até 2022. A cada sensação que ele tem de ser acuado, ele dá 2 passos à frente e confronta, e vale ressaltar, isso anima e permanece com ele uma base coesa de apoiadores. Agora, mantém uma polarização muito ruim na sociedade, né, Rodrigo Prando? A gente vê que a gente tem essa divergência muito radical, né? Quem é contra ou a favor, como se fosse contra ou a favor do presidente, e no caso da pandemia, é contra ou a favor do que a ciência tem dito, né? Pelo menos o consenso geral que se tem, inclusive no exterior. Mas você vê essa animosidade, agressividade meio que permanente no país, né? Que é uma coisa muito nociva. Muito nociva, e eu sempre digo, aliás, eu já disse isso para você também ao vivo, noutra oportunidade, né? Esta radicalização, muitas vezes, né, ou esta polarização, se não quisermos usar o termo radicalização, porque radical é aquele que vai à raiz. A radicalidade está na raiz do problema, é compreender a essência daquilo que está dado. Mas a polarização, ela vem e não vem de agora. Vale ressaltar que o lulopetismo foi proeminente em criar uma divisão do Brasil entre nós e outros. O ex-presidente Lula sempre se sentiu à vontade de atacar entre aspas, elites e tudo mais. Agora o presidente Bolsonaro levou isso a um grau maior de confrontação e sem dúvida nenhuma ele aprofundou isso. E claro, como você bem coloca, e eu respondi isso na primeira questão, quer dizer, existe uma lógica da ciência e uma lógica da política. Seria interessante que não só no Brasil, mas em todo o mundo, a ciência pudesse iluminar e orientar decisões políticas. É aquilo, né, que os meus alunos têm comigo em aula, que o Max Weber, um dos pais da sociologia, chama de ética da responsabilidade e ética da convicção. Um cientista tem, à luz da responsabilidade, que indicar determinadas ações ou posturas, e os políticos, na condução da gestão do Estado, daquilo que é público, podem ou não ouvir os cientistas. Seria muito bom que assim o fizesse, mas nem sempre acontece. Então você tem razão, esta polarização e este debate que se torna às vezes simbolicamente violento, ou muitas vezes uma violência física no ataque, na consideração do adversário como um inimigo, isso tende, na minha visão, a piorar até 2022, por conta desta posição em que a política deixou de ser o espaço da discussão, da construção do consenso, para ser o espaço do ataque, da confrontação e da transformação do adversário em inimigo. O adversário é aquele com quem eu discordo, eu debato, às vezes com veemência, mas eu tenho que conviver para o bem da democracia e dos valores republicanos, ao passo que o inimigo
na lógica bélica é aquele que tem que ser eliminado, e isso é péssimo para a democracia. Causa no mínimo estranheza que de repente a máscara virou uma coisa ideológica, né? Máscara passa a ser de esquerda e não de direita, é uma coisa que causa no mínimo estranheza, mas é isso. Sem dúvida, sem dúvida. Ouvimos o Rodrigo Prando, que é cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Rodrigo Prando, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan e para a equipe também técnica que acompanha antes aqui a gente. Obrigado.